Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Estamos nos aproximando de mais um jubileu, um ano comemorativo do início da nossa salvação, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e que será realizado na igreja o ano que vem. Mas para que serve um jubileu? Para entender isto, precisamos ir ao Antigo Testamento, quando essa tradição religiosa teve o seu início. E uma das prescrições que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, para que fosse vivida por todos os israelitas, foi a de que em cada 50 anos se fizesse soar a trombeta para proclamar um ano santo de misericórdia. O nome jubileu provém do termo Jobel, que quer dizer cabra, porque o ano santo deveria ser anunciado pelo som de um corno de cabra. Mas o que deveria ser vivido este ano? Deus pediu que ninguém semeasse e nem ceifasse, porque todos deveriam comer apenas o que a terra produzisse, já que Yahvé estaria abençoando a todos para que ninguém passasse fome. Também não deveriam cobrar juros e os escravos deveriam ser libertados. Um ano de misericórdia, um ano de perdão. Fundamentalmente, um ano santo serve para confiarmos na misericórdia de Deus, na bondade de Deus, perdoando a todos, como Deus nos perdoa, renovando a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo, vivendo um ano de caridade intenso. Na igreja, o ano santo passou a ser um ano de indulgência, que a igreja então concede pela prática de obras de penitência determinadas, que vão, no ano que vem, vai ser determinado por uma bula, que indulgências são essas, que obras são estas. Particularmente são as obras de misericórdia corporais e espirituais, obras que precisamente concretas, onde nós vivemos o amor à caridade, e também as visitas às igrejas, as peregrinações e a oração. A Igreja Católica, ela iniciou essa tradição de celebrar um ano santo com o Papa Bonifácio VIII no ano 1300. Ele, então, fez uma pesquisa assim, a Igreja não viveu nunca um ano santo, como os israelitas, como Deus prescreveu. Ele pesquisou e viu que não, até o ano 1300, então, vamos começar a viver, na igreja. De 100 em 100 anos, nós vamos viver esse costume. Então, e uma coisa que ele prescreveu foi a visita à Basílica de São Pedro, em Roma, como forma de ganhar a indulgência. E aquele foi um momento muito histórico, porque 9 anos antes, em 1291, tinha ocorrido a última cruzada, que tinha como objetivo libertar, a Terra Santa para que os peregrinos pudessem chegar, porque estava dominada pelos muçulmanos e ninguém podia ir à terra de Jesus. Então, as cruzadas tinham esse objetivo na igreja, sem considerar os abusos que houve, enfim, não vamos entrar aqui, nessa coisa toda, mas e nessa cruzada os cristãos foram derrotados.
Então ficou a impossibilidade de ir à Terra Santa, foi fechado totalmente essa possibilidade. Então, com a celebração do jubileu, 9 anos depois dessa derrota da última cruzada, Roma assumiu o lugar que era de Jerusalém. Então, não podemos ir para Jerusalém, então vamos fazer Roma como centro das peregrinações, né? Não só nos anos jubilares, né, mas essa prática foi se estendendo e continua até hoje, e na obra nós temos esse costume, por exemplo, com o NIV, né, todos os anos. Então essa peregrinação a Roma, ir a Roma para ver Pedro, como São José Maria queria que se fizesse, né, para estar, né, no centro onde está a sede, né, da igreja, a Basílica de São Pedro. 50 anos depois, em 1350, o Papa Clemente VI quis celebrar o segundo ano jubilar, né? E ele determinou que, a partir de então, fosse vivido de 50 em 50 anos. Ou seja, aquela prescrição de 100 anos já nem se cumpriu, e já começou, então, a partir de 50 anos depois, já começou, então, a ficar de 50 em 50 anos. Mas em 1475, o Papa Paulo II fez com que o jubileu ordinário fosse celebrado a cada 25 anos. Por quê? Porque assim cada geração de cristãos pudesse ter a oportunidade de participar, ao menos uma vez, né, desse momento, ao menos uma vez. E assim é que, a partir de então, todo ano, né, desde 1475, de 25 em 25 anos, tem um ano santo da misericórdia, né? E, portanto, o ano que vem, 2025, nós vamos, 2025 do nascimento de Jesus Cristo, o Emmanuel entre nós vamos então viver esse ano santo, esse ano de indulgência, de misericórdia, né? Por ser um ano redondo, nós vamos comemorar esse aniversário com grande festa, com grande júbilo. Na vida humana, os aniversários redondos se comemoram de modo especial, né? É normal que isso aconteça, por exemplo, os 25 anos, o jubileu de prata de um casamento, de uma fundação, de um nascimento, de um batismo, de uma ordenação sacerdotal, né? E também o jubileu de 50 anos, o jubileu de ouro, né? 75, de diamante, de 100, que não sei do que é, né? Mas sempre, né, esses anos redondos, né, que então se comemoram especialmente. Por isso, os 2025 anos do nascimento de Jesus Cristo vai ser, na igreja, um grande e especial ano jubilar, né? Nós vamos nos preparando então para isto. Será a comemoração do aniversário daquele que transformou radicalmente a história da humanidade. A gente comemora o ano do seu nascimento, e redondamente, de uma maneira especial, nesses 25 em 25 anos. Porque daquele dia em diante, daquele nascimento lá em Belém, aquele momento extraordinário, né, diante daquele do qual se deve dobrar todo o joelho no céu, na terra e nos abismos, e toda língua há de proclamar que Ele é o Senhor. O nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ele dividiu a história em duas partes. Antes dele foi um tempo de preparação, um ano de expectativa, de desejo da sua vinda. São João Batista então preparou proximamente, já anunciando, ele está próximo, indicou: eis o Cordeiro, este é aquele que vos digo, que há de vir e veio. A plenitude dos tempos é o nascimento de Jesus. Chegou a plenitude dos tempos, nós vivemos na plenitude dos tempos. E assim nos revela
de modo impressionante, muito bonito, São Paulo, quando escreve aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 a 5. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. De maneira que, desde que Jesus Cristo nasceu, e nós comemoramos isso todos os anos, né, no Natal, nós vivemos a plenitude da história da humanidade. Nós estamos na plenitude da história da humanidade, né? Porque Jesus Cristo está aqui conosco. O Verbo encarnado, Deus que se fez homem, né? Ele vive, não é um personagem do passado. Nós não estamos comemorando um personagem do passado como se comemora, né? 500 anos, 400 anos de Beethoven, né? de não sei de quem, né? Da rainha Isabel, se comemora, né, o nascimento, né, quer dizer, de Carlos Drummond de Andrade, e os 50 anos, os 100 anos, né, do Pixinguinha, não, né, Jesus Cristo não é um personagem da história que fez coisas maravilhosas, né, coisas encantadoras, geniais, não, o mesmo, o Verbo que por obra do Espírito Santo assumiu uma natureza humana no seio puríssimo da Santíssima Virgem Maria. Isso há quase 225 anos atrás, é o que é hoje e será sempre Jesus Cristo. Ontem, hoje e sempre. A quem devemos adorá-lo, amá-lo, segui-lo. Então a primeira coisa, né, que nos fará o jubileu do ano 2025 é o que fazia João Batista, que nos mostrou a Cristo. Então o jubileu mostra-nos a Cristo, ilumina a vida de nosso Senhor para nós, aponta onde está Jesus, né? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que veio salvar o mundo, né? Isto para que o sigamos. Quando João Batista apontou para Jesus Cristo, falou: este é o Cordeiro de Deus. Falou para quem? Para André e para João. E eles o seguiram. E começaram a ser apóstolos de Jesus, deixaram João Batista e começaram a ser apóstolos de Jesus. Então esse é o significado, né, do jubileu. Apontar para Cristo, mostrar a nosso Senhor, para segui-lo. Nós em primeiro lugar e mostrar a outros. A igreja mostra a quem devemos seguir, quem é o Senhor da história. Mas o jubileu, ele também nos mostra para que Jesus está conosco, para que ele assumiu uma natureza humana. João Batista também indica-nos isso. Ele é o que tira o pecado do mundo. Ele veio para tirar o pecado do mundo, tirar o pecado do mundo, nosso, do mundo, de todos. Isso é o significado da presença de Jesus Cristo. Isso é o essencial, porque todas as coisas que são desagradáveis na nossa vida e no mundo são devidas ao pecado. E por isso que nós estamos empenhados em que o pecado seja eliminado da nossa vida por Jesus Cristo, com a ação do Espírito Santo. E nós temos na igreja todos os meios para isto, especialmente o sacramento da penitência, do arrependimento. O pai de João Batista, o sacerdote Zacarias, ele já tinha profetizado que ele prepararia a vinda de Jesus e mostraria que Jesus vinha perdoar os homens dos pecados. Então isso é o que nós não podemos nunca perder de vista, estamos recordando aqui, devemos recordar, e o jubileu recorda de uma maneira essencial. Jesus está conosco para perdoar-nos dos pecados, para que a gente não viva no pecado. Mas em terceiro lugar, o jubileu nos diz que esse Jesus que vive nos chama e nos interpela.
Como interpelou, por exemplo, ao apóstolo Filipe, quando já lá na última ceia, Filipe então, assim como que impaciente com toda coisa que Jesus Cristo tinha dito, olha, são vários capítulos que São João mostra lá, Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, vai, chega de falar. E aí nosso Senhor, assim um pouco, triste, e sentido, filho, mas Filipe, tanto tempo eu estou convosco e você não me conhece? E nós? Quanto tempo estamos com Jesus e não o conhecemos? Então, o jubileu pede-nos que nós olhemos para Cristo, para que ouçamos Ele nos dizer, e você segue-me, segue-me, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Segue-me. Eu e o Pai somos um, eu vim para ser o caminho, a verdade e a vida. Caminho seguro de luz, que nos dá entendimento sobre todos os acontecimentos da vida. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Quem é que anda nas trevas? Quem não está com Jesus, quem não conheceu Jesus, quem não o segue as suas palavras, os seus gestos, a sua doutrina, os seus ensinamentos. E para que tomemos essa decisão de seguir a Jesus e segui-lo até a cruz, porque ele chegou na cruz, então a gente tem que chegar na cruz, porque se é para segui-lo é para ir até a cruz, e para ressuscitar com ele, precisamos conhecer bem os evangelhos da vida de Cristo. Por isso é tão importante a meditação, a leitura dos evangelhos. Não basta termos uma ideia geral do Espírito de Jesus, diz-nos São José Maria. Não basta. Mas é preciso aprender dele pormenores e atitudes. E, sobretudo, é preciso contemplar a sua passagem pela terra, essa passagem maravilhosa que a gente vai, então, acompanhando os evangelhos, que foi maravilhosa, suas pisadas, para extrair daí força, luz, serenidade, paz, como ele levava a paz. Então não é o personagem da história, o que ele fez para o paralítico, o que ele fez para o cego, o que ele fez para Maria Madalena, 7 demônios. Eu também, eu tenho muito mais que demônios, eu preciso também ser libertado desses demônios como Maria Madalena. Foi Jesus me liberta, por isso eu tenho que segui-lo. E Jesus, além de ser o caminho a quem devemos seguir, também é a verdade. Verdade que faz falta a tantas pessoas. Verdade que faz tanta falta à nossa sociedade. Com tanta confusão, tanta mentira, tanta desinformação. Verdade essa, que Pôncio Pilatos não quis saber quem era. Quando Jesus Cristo disse que ele era a verdade, falou, mas que é a verdade? E o condenou. E as autoridades judaicas que deveriam saber a verdade, que ele era o Messias, porque estava claro na profecia que ele estava cumprindo todas as profecias. E por isso o condenaram. E assim também hoje, tantas autoridades, sejam civis e religiosas, que acabam então levando confusão, que acabam não ajudando ninguém, a sociedade a ser melhor, de mais paz, essa civilização do amor que Jesus Cristo nos. Mas também tantas pessoas, porque Jesus foi crucificado porque o povo pediu. Porque se o povo não pedisse, as autoridades não conseguiriam, Pilatos não iria condená-lo. Condenou por medo, porque o povo o pressionou, a opinião pública. Crucificam. Então, a verdade, ele é a verdade. Tantas pessoas que vivem na confusão, nas areias movediças das suas paixões, como o jovem rico, pegado às suas riquezas, aos seus bens, e que não quis seguir a Jesus, seguir a verdade. E nós queremos dar a resposta que Pedro deu, quando depois o jovem rico partiu e disse, quão difícil é aos ricos entrar no reino de Deus. Quão difícil é entrar quem se apega aos bens materiais, às luxúrias,
as gulas, contando também a parábola daquele rico, que deixava o pobre Lázaro na sua porta passar fome enquanto ele se empanturrava. E como acontece, infelizmente, com tantas pessoas hoje em dia. Mas aí então Nosso Senhor diz: e nós que deixamos tudo e te seguimos, o que será de nós? E Nosso Senhor então lhe falou do 100 por 1, vai receber quem o segue, quem deixa as coisas, vai receber 100 vezes mais. E quando Nosso Senhor anunciou que ia ficar na Eucaristia, que ia dar seu corpo como alimento espiritual, muitos deixaram de segui-lo, muitos discípulos que estavam seguindo deixaram de segui-lo. E aí Nosso Senhor disse: vocês também querem ir embora? Pergunta aos apóstolos que estavam lá assim como que perplexos com aquela debandada, mas ficaram lá. E Pedro então é que também, mais uma vez, com a sua liderança, disse: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna, Tu és a verdade. E por fim, Jesus é a vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Farei jorrar rios de água viva. Se conhecesses que tenho uma água, disse a samaritana, você não viria mais pegar essa água aqui desse poço. Não precisaria mais satisfazer com os prazeres desta vida se você bebesse da minha água. Não precisaria ficar buscando aí satisfações que não satisfazem, que não preenchem. Esse é o significado de um ano santo. Uma oportunidade para seguir Jesus, caminho, verdade e vida. No ano que vem, o Papa abrirá a Porta Santa na Basílica de São Pedro. Será como que um gesto simbólico, como que uma chamada para entrar pela porta que é Cristo. Eu sou a porta, onde as ovelhas entram. Eu sou a porta das ovelhas. Para que tenham descanso, para que tenham paz, para que tenham alimento. Eu sou a porta. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o Salvador enviado pelo Pai. Só por Cristo nós temos acesso à vida de comunhão com Deus. Essa vida de harmonia, de paz, de luz, de serenidade, de alegria, de felicidade, de júbilo. E entrar pela porta que é Cristo, lembremos mais uma vez, é passar do pecado à graça. Converter-se dos nossos pecados. Por isso a igreja abre as suas portas para oferecer as indulgências, a remissão das penas. É isso aqui, então, pede que realizemos obras de penitência com as peregrinações, como ir até a igreja. Também é necessário frequentar o sacramento da penitência, o sacramento da Eucaristia. Então vamos nos preparando para este ano convocado pelo Papa Francisco, para que todos os católicos redescobramos toda a força, toda a ternura do amor misericordioso desse nosso Deus, né? Que sejamos também testemunhas disto. Será um ano em que Deus derramará abundantes graças de perdão dos pecados. Para tanta gente que pode se aproximar do sacramento da penitência, pode comungar depois de tantos anos afastada, pode resolver os seus problemas particulares, pode renovar seu batismo, às vezes até ser batizada porque não está. Ao proclamar esse ano santo, o Papa lembrou que nos últimos 2 anos não houve nação que não tenha sido transtornada pela inesperada pandemia. Todos tocamos de perto o drama da morte na solidão, a incerteza e o caráter provisório da existência, e modificou
o nosso modo de viver. Como cristãos, sofremos juntamente com todos os irmãos e irmãs os mesmos sofrimentos e limitações. As nossas igrejas estiveram fechadas, bem como as escolas, as fábricas, os escritórios, as lojas e os locais dedicados ao tempo livre. Todos vimos algumas liberdades limitadas e a pandemia, além do sofrimento, por vezes suscitou no íntimo de nós mesmos a dúvida, o medo, a perplexidade. Mas o Papa lembra esses momentos tristes que passamos para que saibamos que eles têm uma saída. Sempre tem uma saída. E o próximo jubileu nos propicia essa saída. Enfim, está muito próximo tudo isso que padecemos. É como que a gente podemos pensar que esse ano de 2025 vai ser essa saída, né? Para que ele nos traga um clima de esperança, de confiança, especialmente, evidentemente, uma confiança, uma esperança espiritual, né? Por isso que o Papa escolheu como lema para esse jubileu sermos peregrinos da esperança. Mas tudo isso será possível se formos capazes, né, de recuperar o sentido da fraternidade universal, não fechando os nossos olhos diante do drama que tantas pessoas padecem, tantas pessoas que perderam a sua dignidade mais básica, milhões de homens e de mulheres, jovens e crianças que vivem de uma maneira indigna de ser humano. E como preparação do Ano Santo de 2025, o Papa quer que este ano de 2024 seja um ano de oração. Já anuncio para vocês que no recolhimento deste mês nós iremos meditar sobre a oração. Hoje só foi um anúncio, né, do jubileu, né? Mas para vivermos e prepararmos, então vamos pensar na oração, e isso, né, uma obra de penitência, e no recolhimento, não desse sábado, do outro sábado, nós vamos então meditar, entre outras coisas, sobre a oração. O Papa Francisco quer que o Pai Nosso, nós recitamos todos os dias e com frequência, seja a oração que Jesus nos ensinou, seja o programa de vida de todos os seus discípulos deste ano de preparação para o ano de 2025. Então, que Nossa Senhora nos acompanhe, como sempre, nesse caminho de preparação para esse ano de graça, esse ano de misericórdia do Senhor, que ela nos leve como uma boa mãe por este caminho, né? Sempre olhar para ela nos dá muita alegria, não é verdade? Alegria e a esperança, porque a sua entrega generosa à vontade do Pai, por ela, fez tantas coisas, né? O nascimento de Jesus, né, foi através do seu sim, né, dito, né, 9 meses antes de Jesus Cristo nascer. E assim, ela tornou-se para nós um caminho seguro para chegarmos a Jesus Cristo. Então, que ela nos estimule, uma boa mãe que nos ajude a preparar-nos com a oração para fazer do Ano Santo de 2025 o ano em que vamos nos converter mais para Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.